Iniciando nosso encontro de hoje. Primeiramente, boa noite a todos. Mais um dia ou menos um dia? Mais um dia. Mais um dia, né? Ou menos um também, depende do ponto de vista. Então, pessoal, para quem não estava aula passada, né? Me apresentando mais uma vez para vocês, eu sou o professor Vinícius. Estarei trabalhando aí com vocês, né? Alguns encontros nesse primeiro momento no assunto de anatomia e fisiologia. Aula passada, né, foi a terceira aula, essa é a nossa quarta aula, então vamos dar continuidade no conteúdo, porém, temos os módulos, né, do curso, os conteúdos, eles têm um ciclo que acabam aí se encaixando, se encontrando, então se de repente alguém acabou perdendo algum conteúdo, é possível tanto assistir, né, as aulas, enfim, ter acesso ao material, quanto relembrar, né, nas revisões aí também, para estar sempre acompanhando, mas é bem importante esse estudo aí fora do curso, né, esse consumo dos conteúdos para o processo de aprendizado de vocês. Então, hoje a gente vai estar relembrando algumas coisinhas, né, fazer um rápido remember do que a gente comentou aula passada, alguns conceitos para vocês fixarem bem, vamos entrar no conteúdo de hoje. A aula que vem, pessoal, vai ter uma revisão, né? Então a professora Giovana pediu para mim passar para vocês isso daí, que na próxima aula vai estar acontecendo uma revisão geral aí dessas últimas aulas, para daí na próxima aula, no caso será a sexta aula, né? De anatomia, né? Aí vocês vão ter a avaliação, a prova. Então, vamos se preparando. Beleza? Tranquilo, né? Bem tranquilo aí. Estudo home office, o pessoal tem mais tempo para estudar em casa e tudo, né? Acho que a prova tem que até ter mais questões aí para o pessoal aprender. O que vocês acham, pessoal? Não, imagina, não precisa se preocupar. Olha aí, ó. Sei não, hein, Maria? Sei não. Vamos caprichar nessas provas aí. Claro. Muito bem, pessoal. Então, hoje até, se der tempo, né, tem um exercício de fixação, algumas questõezinhas que dá para a gente comentar em aula mesmo, né, fazer uma dinâmica, uma atividade aí, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês, então. Estão me ouvindo legal, pessoal? Todo mundo me vendo bem hoje? Hoje eu deixei a câmera do computador mesmo, não é uma câmera, não é uma definição muito legal, mas pelo menos aparece para todos, né? A aula passada com o celular teve algumas pessoas que não estavam visualizando lá. Marielle Duarte, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos compartilhando agora aqui o material, vamos iniciar nosso encontro de hoje. Boa noite. Turma bem cheia, que legal. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, boa noite. Quem se sentir confortável, tranquilo, pode deixar a câmera aberta, beleza? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem abrir o microfone a qualquer momento, interromper a aula. Quanto mais dinâmica ficar a aula, né, mais dinâmico o nosso encontro, melhor fica essa troca aí de conhecimento, de aprendizado.
Foi o que eu comentei aula passada. Apesar da gente estar nesse encontro virtual, quem faz a aula somos nós, né? Quem faz o encontro somos nós e o conteúdo que é o mesmo. Então, vamos participar o máximo possível, perguntem, né? Não deixe passar nada ali batido, porque isso é muito importante aí para esse processo de desenvolvimento, de aprendizado na área, principalmente quando a gente tem cursos aí da área da saúde, beleza? Então, tá todo mundo vendo o slide? Aparecendo para todos? Beleza. Show de bola. Se eu... Falem pelo microfone, tá, gente? Que eu não tô conseguindo ver o chat aqui agora. Se eu maximizar assim, aparece para vocês? Alguém confirma aí para mim se tá aparecendo na tela cheia. Tá trocando os slides. Aparece. Hoje tá dando certo? Então beleza. Então vamos seguir dessa forma. Pessoal, então, quais são os objetivos, né, desse nosso estudo de anatomia e fisiologia, né? Lembrando aí esses principais conceitos. Então, reconhecer as principais divisões anatômicas, cavidades do corpo humano e seu conteúdo. Definir regiões anatômicas e conhecer noções de anatomia topográfica. Reconhecer os aspectos principais de morfologia e fisiologia dos principais órgãos e sistemas. Então, resumidamente, né, podemos dividir aí 2 estudos, a anatomia e a fisiologia. A anatomia, conforme reforçamos também na aula passada, é o estudo onde a gente vai estudar, vamos aprofundar, nas estruturas do corpo. Regiões anatômicas, né? Posicionamento, então, a região que fica, cada órgão, estrutura óssea ali mesmo, né? O formato ali do corpo humano. Enquanto a fisiologia, a gente já aprofunda no funcionamento. Lembrem na prova aí, né, na questãozinha de prova, do F de funcionamento, fisiologia, né? Então, F de fisiologia é porque é o funcionamento, como que funciona, qual que é a função de cada órgão, de cada sistema. E talvez, é claro que dominar das técnicas é importante, conhecer os protocolos, estar sempre se atualizando, né, é de extrema importância, mas o conhecimento contínuo, a revisão ali contínua da anatomia e da fisiologia é a habilidade, uma das habilidades mais importantes que o socorrista possa desenvolver, vai desenvolver. Por quê, pessoal? Vamos imaginar que vocês aprendam ali, por exemplo, fazer um procedimento de reanimação somente com ambu, com desfibrilador, né, que são os equipamentos ali que geralmente nós temos, o colar cervical convencional lá para fazer uma imobilização, por exemplo, né? E aí, o dia que você se depara sem nenhum recurso para atender uma ocorrência, né, muitas vezes, e para identificar, você não tem um oxímetro ali, né, que um recurso que geralmente na ambulância você vai ter, para saber a saturação, para saber os batimentos desse paciente. E aí entra a anatomia e a fisiologia, você vai ter que identificar um ponto digital, fazer uma palpação de pulso e ter que contar ali, ter que saber aproximadamente a frequência cardíaca, a frequência respiratória, entender se esse paciente está com uma hipóxia ou não, se ele pode estar com a saturação baixa ou não, sem recursos, sem equipamento avançado, né, sem ter um suporte avançado. Quando que a gente consegue fazer um atendimento assim, com confiança, né, pessoal, com convicção ali dos procedimentos, sem receio, sem insegurança? Então, para a gente realizar um atendimento. Será que hoje, claro, né, que vocês estão no curso exatamente para isso, mas quem já trabalha na área, de repente, quem já é técnico de enfermagem, imagine vocês recém-formados, concluindo o curso, será que ao se deparar com um acidente, uma vítima, né, grave, moderada, grave, um trauma aí, né, considerável, vocês teriam confiança, segurança para realizar os procedimentos, realizar um rolamento, um manejo, né, daquele membro fraturado, uma fratura exposta? Então, claro que a prática desenvolve isso cada vez mais, mas eu bato muito nessa tecla, que o estudo contínuo, né, o conhecimento ali,
revisão de literatura, ler, fazer simulado, treinar mesmo na prática ali, né, em familiares, uns nos outros, né, quando a gente está com os encontros presenciais, então fazer simulado, o custo da perfeição é o treinamento constante, é a revisão constante, e levem isso para a carreira de vocês, para a vida de vocês, não só na área do APH, mas em todas as áreas. Isso é muito importante. Por que eu inicio a aula, né, pessoal, trazendo um pouco desse princípio, dessa visão? Por quê? Porque essa semana mesmo, né, eu atendi ocorrência que o conhecimento da equipe, o entrosamento também da equipe, no segundo momento a gente vai falar disso, foi o que salvou o paciente. Né? Não foi recurso da ambulância, medicamento que tinha lá, não foi diploma e doutorado e pós-doutorado, às vezes, né? Que alguém possa ter aí muitos títulos, mas foi realmente conhecimento, né? Então, diplomas é diferente de conhecimento. E eu instigo vocês aí, né, nesse início da nossa aula, a serem profissionais com conhecimento, beleza? Além, claro, né, dos diplomas, dos certificados, dos canudos, mas o que salva o paciente é o conhecimento, que é a nossa área da saúde. Beleza, gente? Então, aula passada a gente né, pausou, já concluímos nossa aula no sistema respiratório, que é o início da nossa aula de hoje. Então, vamos estar entendendo aqui um pouquinho sobre o sistema respiratório. E esse sistema, apesar de ser simples, né, assim, o funcionamento ali dele, a troca gasosa, né, inspiração, expiração, que a gente precisa compreender esse processo, mas no nosso atendimento, a respiração é um dos principais sinais vitais. A respiração é uma das prioridades, é o que a gente precisa manter. Todos os protocolos de APH, o PHTLS, o BLS, né, os protocolos da American Heart Association, o ACLS, que são protocolos, né, avançados também, eles vão girar em torno de manter pulso e respiração. Afinal de contas, né, ser humano, né, precisa ser paciente. O que o ser humano precisa para estar vivo? Não ter nenhuma fratura? É isso que o ser humano precisa para estar vivo? Precisa respirar. Boa, né? Precisa ter o coração batendo e a respiração funcionando. O ar entrando e saindo. Então, no primeiro momento, essa é a nossa prioridade, né? Tem situações ali, uma grande hemorragia, né? Que a gente vai tratar ali, mas um ferimento, vamos colocar, que causou uma fratura exposta, uma deformidade óssea, uma amputação. Isso vai resolver depois, né? Não é a nossa prioridade. Por quê? Porque o que pode matar antes um paciente é uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, né? É uma obstrução de vias aéreas. Então, o nosso manejo tem que ter uma atenção diferenciada para esse ponto, né? Da respiração e do batimento do pulso, né? Que também a gente vai estar comentando. Então, basicamente, sistema respiratório. Conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa no organismo. Então, temos a cavidade nasal, a narina, né, as entradas ali, né, do nariz, onde vamos inspirar o ar. E pergunto para vocês, quantos por cento de oxigênio tem na atmosfera? Aí no quarto de vocês, na sala, onde vocês estão aí nesse momento, tem quantos por cento de oxigênio? Quem me responde? Essa. Professor, eu não sei se era para aparecer os slides, mas está no primeiro ainda. Era para aparecer. Isso que eu perguntei lá no comecinho. Agora está aparecendo? Agora sim. Agora está aparecendo. Já está aparecendo. Tá. Se eu maximizar, não sei porque. Ele está trocando para vocês, pessoal? Tá trocando agora o slide?
Então, a Amanda pediu para deixar em tela cheia, né? Só que se eu deixar em tela cheia, não troca, ele não muda para vocês. Mudou agora, pessoal? Qual slide que tá? Por Tá mudando, favor. sim. Tá mudando. Tá mudando. Ok. Tá mudando. Então eu vou deixar assim igual a aula passada. Infelizmente, não sei se é alguma configuração aqui. Bom? Então, qual tinha sido a pergunta? Quantos por cento de O2 temos na nossa atmosfera aqui? 20. 20%? 20. Quem dá mais? Quem dá menos? É 20. 20. Quem falou? A Vivi, quem mais? Eu? A Mari. Mari. Marielle. Tá. Ok, Marielle. Eu vou falar Ô, 30. Duarte, você concorda com a Mari, com a Vivi? Tá com elas aí? Vamos semear Discord agora na turma aqui. E aí, Duarte? Eu vou falar 30. Liga o microfone. Liga o microfone. Aí, Eu acho que é 20% também. 20%? Tá. Karina, o que você acha? Última que eu vou perguntar aqui. Eu não faço ideia, não tenho noção disso. Sinceridade é tudo, né, pessoal? Isso aí, tá certo. Então, pessoal, ó, na verdade, nós temos na nossa atmosfera 20,9% de oxigênio. Né? Então, coloquei no chat ali, ó, 20,9 é o exato. Ah, e daí, qual que é a importância de saber disso? A importância de saber isso, na verdade, é porque se vocês atenderem uma ocorrência de algum paciente com uma intoxicação, que inalou, né, algum gás tóxico, está num ambiente aí com outro tipo de gás, a gente precisa saber, né, na verdade, o que causou essa perda de oxigênio, essa asfixia. Então, a gente precisa entender nesse processo respiratório quantos por cento tem de oxigênio na atmosfera, qual outro possível gás, né, que possa ter ali, que possa ser tóxico para o organismo, ou que causa uma asfixia. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita ocorrência dessa natureza que vocês vão pegar, né? Paciente que inalou lá um produto químico, um gás tóxico, foi fazer um trabalho no espaço confinado. Então vamos entender um pouquinho desse princípio aqui. E também entender que o nosso organismo, nosso corpo, ele não aproveita 100% do oxigênio, né? Então, no caso, o 20,9 representa os 20%, né? Então, quantos por cento de oxigênio, de O2, nosso corpo, ele aproveita dessa quantidade que a gente respira? Não é todo o oxigênio, porque a gente libera oxigênio com gás carbônico novamente, né? Então, vamos imaginar, se o nosso ele aproveitasse os 20,9, todo o oxigênio que a gente inspirasse ali, e a gente liberasse somente gás carbônico, a gente expirasse somente gás carbônico, não vai fazer sentido a respiração boca a boca, que por muito tempo esteve presente no protocolo, concordam? O que eu ia ventilar dentro das vias aéreas ali do paciente, né? Somente gás carbônico. Então, tem uma porcentagem de oxigênio, né? E é bastante, na verdade. Então, o nosso organismo, ele aproveita, né, pouca parte do oxigênio. Então, antes de entender isso, só relembrando, a respiração boca a boca, ela deixou de existir, né? Ela saiu do protocolo, já faz algum tempo, mas existe a respiração boca, máscara, boca, né? A Pocket Mask. Alguém já viu esse dispositivo? Já pesquisou sobre esse dispositivo? A Pocket Mask? Então, se alguém puder jogar no Google, pegar uma foto e jogar no nosso chat aí, ó, Pocket Mask, né? Eu acho que se escreve... Aula, o professor, ele mostrou pra gente. Ah, muito bem, legal. Olha lá, eu acho que é assim que se escreve, né? Pocket Mask. Então pesquisem aí e joguem no chat. Só para a gente visualizar e discutir sobre, né? O que ele mostrou na aula foi só um filtro. O Pocket é uma mascarazinha mesmo que vem aqui assim. Uhum.
Ah, ele mostrou somente o filtro? É aquele filtro ele mostrou pelo menos para fazer. É um quadradinho, assim, parece um plástico, e no meio tem um quadradinho que é um filtro. É um plastiquinho dobrado. Ah, sim, sim. É, aquele lá é só o filtro mesmo. É uma válvula, na verdade, é uma válvula unidirecional. Aí que você assopra e o ar só vai para um lado, né? O outro lado a válvula fecha e bloqueia. Aquele é um dispositivo, é como se fosse é o mesmo princípio da Pocket Mask. Mas a Pocket Mask já é uma máscara que vai vedar ali, como se fosse o ambu mesmo, né? O ambu que a gente usa para fazer a ventilação ali no paciente, né? No hospital mesmo, no atendimento pré-hospitalar. Essa Pocket Mask, a diferença é que não é possível acoplar, colocar ali o oxigênio nela. Então a gente só faz a respiração boca a boca. Né? Não sei se nesse chat é possível anexar a imagem. É possível, né, pessoal? Eu não consegui colocar a imagem. Ah, tá aqui. Tem algumas plataformas que dá, mas enfim. Daqui a pouco eu tento incluir no slide e mostro para a gente visualizar. Com a Pocket Mask, ou a respiração boca a boca, né, antiga boca a boca que não é feito mais, de acordo com o protocolo, a gente vai mandar para essa vítima em torno de 14, 15% de oxigênio. Então, vejam só, dos 20,9%, o nosso organismo ele vai aproveitar, ele vai utilizar em torno de 5, 6% desse oxigênio, certo? Então, pouco oxigênio, né, já é suficiente, já é mais que suficiente para a gente conseguir irrigar ali todas as nossas células. Então, né, se a gente só usa 5%, se aqui na atmosfera esses 20,9% baixar essa porcentagem de oxigênio, ficar só em 10%, né, então já seria suficiente para nós? Não, pessoal, não. Porque se eu tiver pouco oxigênio na atmosfera, né, esse pouco oxigênio não vai entrar o suficiente no meu pulmão, no meu organismo. Por quê? Porque ocorre uma diferença de pressão para entrar esse oxigênio, né, para ocorrer essa troca gasosa. Então, para a gente conseguir aproveitar o 5, 6% aproximadamente ali de oxigênio no organismo, precisa ter essa quantidade, né, na atmosfera. E quando a gente vai ventilar, vai entubar esse paciente, ele é entubado, ou vamos fazer a ventilação com ambu, daí a gente pode mandar até 100% de oxigênio ali, só que não é o oxigênio puro, né? É o oxigênio umidificado. Por quê? Porque tem duas informações importantes, né? Talvez aí algumas pessoas saibam, mas é bem importante a gente reforçar isso. Oxigênio puro, ele se torna tóxico. Então, se a gente nunca, né, administra em O2 puro para o paciente, porque ele pode ser tóxico, ele pode queimar as vias aéreas, ele é seco. Então, tem que umidificar. Por isso que no ambu, ali no cilindro de oxigênio, ele tem o soro, né, que vai ficar pingando para umidificar esse O2. E o oxigênio, além de ser ali tóxico, né, se tornar tóxico, se ele tiver puro, essa concentração pura em altas concentrações, o oxigênio, ele é inflamável, então é um outro cuidado quando a gente está falando aí de segurança ocupacional, né, por isso que na viatura, na ambulância, tem lá, né, às vezes próximo do cilindro de oxigênio, proibido fumar, né, para a gente considerar já uma atmosfera explosiva, desses 20,9% de oxigênio, se a gente tiver 23%, então um pouquinho de enriquecimento ali, ó, de oxigênio, 23% já é considerado uma atmosfera explosiva. Então veja o perigo de você deixar vazando um pouquinho de oxigênio lá no cilindro da ambulância. E aí chega um curioso na cena do acidente lá, encosta, escora na viatura e vai acender um cigarro. Então é perigoso, tá certo, pessoal? Então esse é um ponto aí importante. Vamos lá, voltando para o processo aqui do sistema respiratório. Então, a inspiração ela ocorre, né, na cavidade nasal ali, na narina,
E aí nós temos a faringe, que é onde vai passar o alimento, né? Então, vamos falar essa aula do sistema aí digestivo ou digestório também, né? A nomenclatura que a gente pode utilizar. Mas aí nós temos a epiglote, que vai ser a válvula, vai ser a porta, né? A portinha que vai abrir para o ar passar para a laringe. Então, quando, né, a gente tem aquele paciente que sofre um edema de glote, né, um choque anafilático, ele come um camarão, frutos do mar, que acaba tendo um processo alérgico, uma reação alérgica que acaba inchando e fechando ali, né, ocorre o edema de glote. A obstrução, ou também quando a gente vai deglutir algum alimento, né, ou tomar água ali, e aí, naquele momento, a gente também inspira, a gente né, puxa um pouquinho de ar, a respiração, e a epiglota ela acaba abrindo, e aí entra, né, um pouco de alimento ou de líquido, acaba indo ali para laringe, então é aí que ocorre o engasgo, o afogamento, né? Então, onde ocorre o engasgo, pessoal? Na epiglote, na laringe, quando entra algum corpo estranho no canal errado, que não é para entrar, né? E aí, qual a manobra que a gente vai aplicar para desengasgar essa vítima, se ela estiver consciente ainda, né? Então... Heimlich. Alguma coisa assim. Palavrinha, né? Palavrinha do Janho, né, pessoal? Difícil, professor. Heimlich. Tem gente que fala Heimlich, né? Mas é Heimlich. A pronúncia aí um pouco mais comum, Heimlich, né? Que é um alemão que desenvolveu essa manobra. Inclusive, ele faleceu há pouco tempo. Eu fiquei sabendo, né, dessa história. Que ele faleceu pouco tempo atrás aí, acho que foi ano passado, retrasado, algo assim. Mas, igual Guedel, né? Traz o nome aí do inventor. A manobra de Heimlich consiste naquela compressão, né? A boca do estômago ali. E se o paciente tiver inconsciente já, ficou sem respirar, faltou oxigênio no cérebro, desmaia, sofre uma síncope. E aí? Tá inconsciente, tá no chão, mas tá engasgado, né? E aí? A gente aplica a manobra de Heimlich nele deitado. É tipo uma massagem cardíaca? Isso aí. A gente inicia, né, a massagem cardíaca, porque a própria compressão torácica vai estar causando uma pressão para expelir, ajudando, né, expelir ali aquele corpo estranho que está obstruindo, e a gente já inicia a reanimação também. Porque se esse paciente não voltar, não livrar as vias aéreas, né, o próximo, de acordo com a fisiologia ali, a próxima complicação, ele pode evoluir para a parada cardiorrespiratória, certo? Então... Mas nesse caso que ele está engasgado, se fizer a pressão, a gente tem que deitar ele de lado? Isso, se for clínico, se for clínico, pode lateralizar. Se for trauma, né? Se tiver se for um engasgo ali que acabou tendo um trauma também envolvido, aí a gente precisa manter imobilizado o posicionamento e só fazer a verificação das vias aéreas para retirar esse corpo estranho assim que ele estiver acessível ali, né, na cavidade bucal. Eu tenho uma dúvida. Sim. Como faz a massagem cardíaca nele se ele está desacordado de lado? A gente posiciona ele. De lado? Daí faz como? Não, a gente posiciona ele com o dorso no chão, né? Numa superfície no rígida. chão. Sempre no chão. Isso, sempre no chão. A não compressão, isso. Então, a massagem cardíaca, ela sempre vai acontecer com o paciente em decúbito ali dorsal, né? Então, deitado, barriga para cima e numa superfície rígida, pessoal. Mas a gente vai, né? Vocês vão ter esses módulos todos e todas essas práticas, mas é uma pergunta importante, né? Tanto que, o paciente dentro do carro, vítima encarcerada lá, né? Entrou em parada cardíaca, não tem como fazer a reanimação, né, no paciente ali no banco do carro, sentado, não, né? Precisa ter uma retirada rápida ou uma retirada em loco, dependendo das condições, daí vai ser definida a técnica para daí poder reanimar, certo? Então, o paciente engasgou, né? Ficou inconsciente, deita no chão, coloca no chão. Bebê é a mesma coisa, né? Enfim, criança, adulto, mesmo procedimento, tá, gente? Sempre superfície rígida.
Então, voltando lá, o ar passa pela epiglote ali agora, que abriu, vem para a laringe, e aí entra na traqueia, né? A traqueia, onde ocorre a traqueostomia, onde tem a intubação, né? Utilizado o tubo endotraqueal, junto ao laringoscópio, que é o dispositivo que o médico utiliza para acessar ali as vias aéreas e colocar o tubo que vai entrar na traqueia, e aí a gente conseguir mandar oxigênio, ventilar, né, direto ali para os pulmões. Por quê? Porque eu tenho uma via aérea obstruída, complicada, com sangue, né, enfim, um edema de glote, alguma situação que está obstruindo, que está comprometendo o processo de respiração. E aí a gente tem a troca gasosa lá nos alvéolos, né, pulmonares, então vai passar pelo brônquio, os bronquíolos, e aí ocorrer a troca gasosa. Como que acontece a troca gasosa, pessoal? Né? Então aqui, antes da gente falar do diafragma aqui, né, troca gasosa ocorre é um processo químico que acontece. Lembra que ontem não, né? Terça, né? Na última aula, a gente comentou sobre a hemoglobina. Qual que é a função da hemoglobina? Se tivesse uma questãozinha assim, um trabalhinho para vocês, né? Então, qual que é a função da hemoglobina no sangue? Carregar o oxigênio. Carregar o oxigênio, perfeito, né? Se eu estou perdendo sangue, estou perdendo oxigênio também, porque tem hemoglobina. Como que a hemoglobina, ela pega o oxigênio? Como que a hemoglobina, ela pega o oxigênio ali, segura o oxigênio, vai até as células, até o dedão do pé e larga o oxigênio? É por uma atração química, como se fosse um ímã. Ocorre uma atração. Então, ali nos alvéolos, né, onde ocorre essa troca, a hemoglobina ela vai atrair, ela vai sugar essas moléculas, né, de oxigênio, e a molécula de oxigênio vai fixar nela, vai grudar nela. Mas, acompanha o raciocínio aqui comigo. Essa atração não pode ser tão forte. Por quê? Porque senão ela não conseguiria soltar depois o oxigênio nas células, né? E aí é esse o processo que ocorre. O oxigênio encaixa ali na hemoglobina, e aí quando chegar nas células, né, as células conseguem capturar esse oxigênio, né, e ocorrer ali, né, a troca gasosa, o gás carbônico daí, que vai ser o resíduo que vai voltar no sangue venoso, e a gente vai liberar junto com o restante de oxigênio que o nosso corpo não aproveitou, né? Então a gente libera o gás carbônico. Acontece que, assim como o oxigênio é um gás que tem uma pequena afinidade ali com a hemoglobina, né? A gente tem outros gases também que não são, né, não é o oxigênio, que também tem uma afinidade com a hemoglobina. E essa afinidade, às vezes, dependendo do gás, ela é mais forte, ela é muito forte. E aqui a gente está falando, né, já do CO, né? Colocar aí no chat. O CO, que é o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Quem já ouviu falar no monóxido de carbono? Alguém já ouviu falar do CO? O CO2, né, já está aí, a gente já comentou, né? Então, o CO, por que eu vou comentar de um problema clínico ali, tá, gente? Enfim, que possa interferir no organismo, né? Uma intoxicação. Para a gente conseguir associar já um problema que afeta o sistema respiratório, né? Por que acontece? Como acontece? A gravidade disso. Então, a gente tem asfixia, a gente tem intoxicação, a gente tem obstrução de vias aéreas, a OVACI, né? É obstrução de vias aéreas por corpo estranho, então obstrução das vias aéreas. Vou anotar aqui no chat para vocês. Vamos falar bastante de OVACI lá no engasgo de criança, de bebê, de adulto, né?
Então, todos esses problemas aí, essas situações, são acidentes, são contextos que vão impactar no sistema respiratório. Então, vamos lá, voltando a falar do CO, o monóxido de carbono. Alguém já ouviu falar aí na morte branca, aquela morte na garagem, que o pessoal ligava o carro, né? Antigamente tinha muito de ligar o carro na garagem para deixar esquentando o motor, e aí acabava, né, ficando inconsciente e tal, e acordava morto. Mas ninguém deu risada, não tem como acordar morto, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí? O que é a tal da morte branca, galera? Sei lá, morre sem sentir? Morre sem sentir, é mais ou menos isso daí. É a morte pelo monóxido de carbono? Pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás, gente, que ele gera, né? Da onde que surge esse gás aí? Ele gera da combustão incompleta, da queima incompleta. Então, o motor do carro ali, ele está queimando combustível, né? Mas não consegue queimar tudo, 100%, então acaba tendo um resíduo, né? Um gás residual que forma o monóxido de carbono. Porém, o nosso organismo, nossa hemoglobina, ela prefere o monóxido de carbono, ela tem uma atração maior, uma afinidade bem mais forte do que o oxigênio. Então, veja só, né, como acontece as coisas. O proibido é mais gostoso, né? Mais ou menos assim, o proibido, o gás que não pode, né? O oxigênio, a hemoglobina vai ter uma atração maior. Então, vamos colocar aqui que a gente tem os 20,9% de oxigênio na atmosfera. Eu tenho oxigênio suficiente, mas daí eu tenho um pouquinho de monóxido de carbono. A gente vai inspirar, só que a minha hemoglobina vai grudar só no CO, só no monóxido de carbono, e vai ignorar o oxigênio. Olha que loucura isso. Ah, mas tem oxigênio aqui no ambiente, tem oxigênio sobrando. Tudo bem, mas nosso corpo ignora o oxigênio e vai no proibido, que daí vai acabar matando, porque ele vai grudar e não vai soltar mais. Né? Ele é uma afinidade muito forte. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu. É o mesmo, essa morte é a mesma daquela do chuveiro, que você deixa aquecendo lá? É a mesma do chuveiro. Exatamente, né? Que pode ter o monóxido de carbono. E daí o chuveiro também tem a questão da própria asfixia, né? Se você tem muito vapor ali no banheiro e está fechado e você está respirando, você acaba tendo muito gás carbônico daí. Só que daí o que te mata não é o gás que é tóxico, é a falta de oxigênio. Mas você começa a fadigar, a asfixia a gente percebe antes. Você começa a ter falta de ar, ficar sufocado, né? E aí você percebe que está faltando oxigênio no teu organismo. O monóxido de carbono não, porque ele é prazeroso. Então a gente vai, né? O nosso organismo não identifica. A hemoglobina está curtindo, porque ó, atração forte, né? Começa ali a grudar, a gente vai ficando meio grog, meio relax, e aí apaga, né? Então é extremamente grave, né? Isso daí. Então a gente tem dois contextos aqui. Aqui a gente já tem dois quadros, né? Um paciente aí, né? Que eu já atendi asfixia, já atendi intoxicação, né? Asfixia química. Química, a gente tem asfixia química e asfixia simples. Qual que é a diferença de uma para outra? A asfixia química, o meu organismo não vai aproveitar o oxigênio, né? Ele não vai captar o oxigênio, porque tem um outro gás ali que vai estar interferindo, por mais que eu tenha oxigênio aqui no ambiente. Já a asfixia simples não vai ter oxigênio suficiente. E aí, né, pergunto para vocês, né, dos 20,9%, quantos por cento, no mínimo, a gente precisa para respirar legal ali, sem começar a fadigar, sem começar já a dar uma zoada, né, dar uma bugada aí no nosso sistema, no nosso organismo? Alguém tem um palpite?
Vi umas boquinhas se mexendo aí, mas esqueci de ligar o microfone. Pode perguntar de novo, professor, por gentileza? Ó, dos 20,9% de oxigênio que tem na atmosfera, qual que é o mínimo, né, vamos colocar assim, para a gente respirar legal, sem começar a fadigar, sem comprometer ali, começar a comprometer o nosso sistema mesmo. 0,63, professor? Não, o mínimo do mínimo. Na atmosfera, tá, gente? Então, ó, dos 20,9%, 19%. Uns 19,5%. 18%. Ah, 19%. Assim, 18%, vai morrer? Não, você vai fadigar, vai sentir aquela dificuldade respiratória, já começa, né, causar um ataque cardíaco, porque o coração aí, sistema nervoso central tenta compensar isso daí, né? Mas 16%, aí já complica. Aí sim, eu já não tenho oxigênio suficiente, meu organismo vai ter um tempo útil ali, né? 8% já é óbito, se eu não me engano, né? 8% ou menos, óbito em poucos minutos. 5, 10 minutos, né? Tem uma tabelinha para isso, não lembro de cabeça. Mas, se a gente tiver 8% de oxigênio na atmosfera aqui, lascou, gente. Professor, tira uma dúvida. Sim. Se num resgate de incêndio, quantos por cento de fumaça o paciente tem que ingerir? Em média, vamos colocar quase 30% de fumaça ele ingeriu. Quantos por cento de oxigênio ele vai ter que usar? Perfeito, hein? Boa pergunta, Stephanie. Então, assim, caso de incêndio, né? Sempre a gente administra ali oxigênio. Por quê? Porque a fumaça, não tem como a gente mensurar a porcentagem de fumaça inalada pela vítima. Porém, só o fato de inalar fumaça, a gente já tem suspeita, né? A gente já sempre suspeita de queimadura de vias aéreas. Por quê? Porque a fumaça ela é quente na maioria das vezes. Essa fumaça no incêndio ela é aquecida. Então a gente já tem um ressecamento de toda a mucosa ali, de todo, né, o processo ali, sistema respiratório, somente pela temperatura e pela falta de umidade, né, nessa fumaça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que daí essa vai depender se essa fumaça ela é uma fumaça tóxica, uma fumaça lá de algum produto químico, por exemplo, está queimando uma madeira com verniz, com uma tinta, e aquilo lá resultou numa fumaça tóxica. É uma fumaça simples, né, que está queimando só alguma madeira, alguma matéria orgânica ali, né, que daí já, por exemplo, né, queima lá grimpa, enfim, no combate a incêndio a gente faz o treinamento em casa de fumaça, eles queimam, esqueci o nome daquela madeira que queimam, mas que é uma fumaça ardida, só que incomoda, arde o olho, mas se você inalar, ela não é tóxica, né? Então, você vai queimar aquelas grimpas lá, né? Então, vai depender disso. Então, eu tenho fumaças tóxicas, né? Que daí, nesse caso, não precisa ter uma grande porcentagem de fumaça inalada. A gente viu aqui que o próprio monóxido de carbono, né? Que é um gás, e ele existe o monóxido de carbono e também o CO no incêndio. Se ele ser pouco inalado, já vai ser fatal ali, já vai comprometer o sistema. Então, enfim, resumindo a resposta, né? Sempre em questão de incêndio, inalou fumaça, administra oxigênio. Em casos mais sérios, o paciente precisa ser entubado mesmo, porque inalou muita fumaça. Certo? Ok, então, acho que, né, quanto ao processo ali da entrada do ar, o trajeto, a troca gasosa, enfim, né, pessoal, desses exemplos aí, da asfixia, da química, da simples, para a gente conseguir associar problemas que possam acontecer em ambos casos aí, né, e obstrução também, o impacto final é o quê? Não vai ter oxigênio para as células, não vai ocorrer troca gasosa. E quanto tempo o nosso cérebro aguenta sem oxigênio? Essa pergunta é importante. Amanda?
2 minutos? E aí, quem tá com a Maria, pessoal? Quem tá com ela? Quem concorda? Quem discorda? Quem dá mais? Pô, 2 minutos, Maria. Não estamos valendo nada mesmo, né? Vou chutar 10 minutos. 10 minutos? 4 a 6 minutos? Olá, pessoal. Marielle comentou no chat, 4 minutos. Todo mundo abrindo o microfone e dando uma salva de palmas para Marielle aí, galera. Vamos lá. Aê, muito bem, muito bem. Marielle, de 4 a 6 minutos, é claro, né, gente? A gente tem uma variação de organismo por organismo, mas a gente tem essa média, assim, nos protocolos de 4 minutos sem oxigênio no cérebro. Já começa a ter morte celular. Então, as células do nosso cérebro é muito mais sensível que as células, por exemplo, dos nossos membros superiores aqui, né? Braço, perna, né? De músculos aqui. Então, onde uma célula, né? Um músculo aí, um tecido do braço, por exemplo, vai ter um tempo de até 2 horas. Vai sobreviver, vai aguentar ali, né? Vai sobreviver é boa, né? Então, não vai ter morte celular. Por isso que o torniquete pode ficar aplicado até no máximo 2 horas, né? Agora fica aí até no máximo 2 horas sem oxigênio para ver, né? Então aqui a gente está falando de parada respiratória, tá, gente? Não daqueles mergulhadores que mergulham em apneia e fica 2 horas embaixo da água. Esses daí já estão conscientes e eles é todo um treinamento, né? Controle do diafragma, enfim, o organismo deles, eles vão preparando para controlar aquilo consciente. Uma vítima inconsciente, sem oxigênio, ela vai ter esse tempo aí. E acima disso, provavelmente, acaba causando sequelas, certo? Vamos dar sequência. Então, aqui, ó, com essa, né, para quem relembrou aí os 4 minutos, por isso que o protocolo hoje traz para nós os primeiros minutos, né, o primeiro minuto ali do atendimento, né, como período ouro, não é mais a hora ouro. Né? Antigamente a gente falava muito a hora ouro, a primeira hora, né? É o período ouro, é os primeiros minutos ali mesmo. O tempo é o nosso inimigo no atendimento, né? Essa importância de ter cada vez mais pessoas dominando os procedimentos, sabendo fazer uma abordagem. Por quê? Porque nenhuma ambulância chega em 4 minutos, né? Muitas vezes. Então tem que ter alguém no local que vai iniciar ali uma RCP, uma massagem cardíaca, que vai controlar essas vias aéreas até o socorro chegar para dar continuidade, e é uma cadeia mesmo da sobrevivência. Isso é muito importante. Vamos lá, avançando. Então, o diafragma. O diafragma, pessoal, vamos ver se tem uma fotinha aqui. Eita. Não tem. O diafragma, aqui, ó. Bem embaixo ali, ó, dos pulmões, né, a gente tem ali, ó, é um músculo, né? Ele tem um formato ali de cúpula, ó. E qual que é a função do diafragma, né? A função do diafragma primeiro, ele separa o tórax do abdômen, certo? Então, ele vai fazer essa divisão e ele vai, de acordo com a contração e com a expansão dele, o relaxamento, né? Ele vai controlar, ele vai auxiliar o tamanho da caixa torácica. Ou seja, quando a gente inspira, puxa o ar pelo nariz lá, ó, o diafragma ele contrai, então ele fica contraído para aumentar o espaço dos nossos pulmões, né, da cavidade torácica aqui, para conseguir expandir, ó, e receber mais ar. E quando eu libero, faço a expiração, ele relaxa daí, certo? O diafragma é um exemplo tanto de músculo voluntário quanto involuntário. O que é um músculo voluntário? O que é um músculo involuntário mesmo, pessoal? Revisão aí, quem lembra? Aula passada? Voluntário que podemos ter controle e involuntário que trabalha sem a nossa vontade, digamos assim. Boa, Duarte, boa, Adri, exatamente, né? O voluntário a gente controla as ações do músculo ali. E voluntário ele funciona automático. Coração, por exemplo, né? Músculos aí do nosso sistema digestivo que vão estar funcionando, enfim, de forma involuntária. O diafragma a gente já consegue controlar ele, né? Se tiver alguém na turma aí que canta, né? Que assim, não que canta no chuveiro, tá, gente? Cantor
um cantor raiz. Cantor aí que já fez alguma aula de canto, técnica de canto, né? Poxa, professor, eu sou cantora de chuveiro. Nada, chuveiro não vale, né? Cantora de Professor. banheiro, né? Aí, não sei se de repente, né, se tiver alguém que fez aí já algum, enfim, exercício, né, de canto, tem as técnicas de controle do diafragma. Olha que doido. Dependendo como você controlar seu diafragma, você tem mais fôlego para cantar, né, para, enfim, mudar o tom de voz, etc, etc, né? Só trouxe esse exemplo aí mesmo para a gente associar que o diafragma, ele é possível a gente controlar, e quando a gente não quiser controlar também, ele vai funcionar involuntário, né? Não tem como eu falar, vou inspirar que agora o diafragma não vai contrair. Um pouquinho ele vai contrair, mas se a gente quiser controlar a respiração de forma que, né, a gente respire pelo diafragma ali, é possível desenvolver isso daí. Então vamos lá, na inspiração, vamos falar o passo a passo aqui, ó. O diafragma ele contrai, né? E os músculos intercostais também para aumentar a cavidade torácica, ok. A pressão nos pulmões diminui. Então, por que o ar que está aqui na atmosfera, ele entra, né, pessoal? Como que o ar entra? Não é porque eu sugo ele, não é um aspirador aqui, a gente suga o ar para dentro. Não, o pulmão diminui a pressão e o ar que está aqui fora, ele flui para dentro. Por mais que a gente, né, pareça que eu que estou aqui aspirando, sugando esse ar aqui, na verdade está ocorrendo, né, com a contração ali da musculatura, né, e a pressão diminuindo e aumentando no pulmão, o ar acaba fluindo para dentro, para fora. Resultado disso, né, enfim, comprovação disso que a gente pode associar é a massagem cardíaca, né? O paciente está lá em parada cardíaca, a gente está reanimando, a vítima está inconsciente, ela não está aspirando o ar para dentro dela, né? Então, como é que o ar entra e sai quando eu estou fazendo a massagem cardíaca? Porque eu estou fazendo a troca de pressão no pulmão, a diminuição de pressão. Então, quando eu comprimo o tórax, eu faço, né, a compressão torácica, acaba diminuindo a pressão pulmonar, né, e o ar acaba ali saindo e entrando quando eu comprimo e relaxo, certo? Enquanto o coração, né, faz a sístole e a diástole também. Então, eu estou mantendo a vítima viva. Por isso que é ressuscitação, né, cardiopulmonar, ou reanimação cardiopulmonar. Não é massagem cardíaca só, é cardiopulmonar, porque estou funcionando tanto o sistema cardíaco quanto o sistema respiratório, né, pulmonar ali também. Ok, o ar fluiu para dentro dos pulmões, a expiração agora. O diafragma e os músculos intercostais relaxam. Agora relaxou, né, vai ocupar mais espaço, o pulmão ele vai acabar comprimindo, né? Então, olha lá, com o relaxamento dos músculos, as pressões do tórax diminuem e a pressão nos pulmões aumenta, né? Então, o ar acaba fluindo para fora dos pulmões. Hematose é a troca gasosa. Então, olha lá, ó, fornece o oxigênio para as células e retira o dióxido de carbono, CO2, produzido pelas células, né? Quem aí pode me falar as 3 nomenclaturas, as 3 formas da gente representar o CO, que a gente comentou lá passada? Isso daí parece bem tosco, tá, gente? Mas já vi muita gente que aparece uma palavrinha diferente, a pessoa... Então, por isso que eu sempre também reforço aí bastante essas nomenclaturas. CO, o que mais? Tentem sem colar. Se não tiver jeito, aí o jeito é para pirar mesmo. Dê uma olhada. Como que foi a pergunta, professor? As nomenclaturas do CO. Gás carbônico, CO, e tem mais uma? CO2? CO2, desculpa, gente. CO2. Falei CO, né? CO2, e aí, gás carbônico e... Monóxido de carbono.
Não é monóxido. É o dióxido? Monóxido. É o dióxido. Dióxido. De carbono. Isso. O monóxido, ele mata a gente, tá? Pelo amor de Deus. E agora eu pergunto para vocês. O dióxido de carbono, ele faz mal para o ser humano? Mata a gente? O CO2? Pode matar? Vejam que são perguntas, pessoal, completamente ligadas com a fisiologia aqui do corpo, é o funcionamento. Quando que um CO2 pode matar a gente? Em excesso? Em excesso? Mas por quê? Então ele é tóxico, se ele, dependendo do limite que ele ultrapassar? Eu acredito que tudo que não entra na normalidade acaba sendo prejudicial. Boa! Tudo que é demais faz mal. Ó, você viu, pessoal? Viu a manha da Adi, né, para responder, né? Tudo que é demais é nocivo, até o oxigênio, né? Se for demais, né? Tudo que é demais. O que acontece, pessoal? CO2 é o tipo de gás que nós chamamos gás inerte. O que significa gás inerte? É um gás que nem fede nem cheira. Ele não faz nem bem nem mal. Então ele pode entrar, mas tem que sair também de boa. Mas todo gás inerte, nitrogênio é um gás inerte também, né? A gente tem aqui na atmosfera também, 78%, se eu não me engano. Então todo gás que é inerte, ele pode ser nocivo, ele pode nos prejudicar em excesso. Por quê? Porque ele vai daí ocupar o espaço do oxigênio. Ele vai ocupar o lugar do oxigênio. Pegue um extintor de CO2, comece a disparar dentro de uma sala ali trancada para ver se o oxigênio não começa a diminuir. E aí o que faz mal, o que pode matar, né, o que pode prejudicar, é a falta do oxigênio. Então estamos falando aqui de uma asfixia, o quê? Uma asfixia química ou uma asfixia simples? Só não briguem para responder, um de cada vez. Simples, Maria, e aí quem concorda? O que você acha, Adri? Eu acho que é química, porque é com gás também. E aí, simples, a Marielle falou que é simples. É simples. Por quê? Porque esse gás, ele não é tóxico, Adri. Ele é um gás inerte. Lembra que a gente comentou? Então ele não faz mal. Ele não está causando uma asfixia química, porque ele não está tendo nenhum impacto químico ruim para mim. Porém, em excesso, o que você falou, ele vai ocupar o lugar do oxigênio. Então eu tenho uma asfixia simples, me falta oxigênio, certo? O CO2, ele não faz mal, tanto que a gente libera CO2, né? Libera gás carbônico, ele está dentro do nosso organismo aí, ok? Então aí a hematose é essa troca, né? Ela pega o oxigênio e libera o gás carbônico, né? Então a gente libera esse gás carbônico. Olha o processo completo aqui então, né? Bem importante esse sisteminha inteiro. Salvem esse esqueminha aí para vocês estudarem. Inspiração, diafragma contrai, os músculos intercostais contraem, aumenta a caixa torácica, isso causa uma diferença de pressão no pulmão que faz o ar fluir para dentro. Ar entra. Agora, expiração, o diafragma relaxa agora. Ele estava contraído, agora ele relaxou. Os músculos também que estavam contraídos, intercostais, relaxam também, né? Isso faz com que a caixa torácica diminua, né? Por quê? Porque os músculos que agora relaxaram comprimiram ali a caixa torácica e isso faz com que o ar saia, porque esmaga, digamos assim, né? Comprime a caixa torácica e o ar acaba fluindo para fora, certo? Então, sistema respiratório, bulbo encefálico, né? Então, o bulbo encefálico, a gente vai comentar sobre o sistema endócrino um pouquinho, né? Também sobre as glândulas aí que controlam alguns sistemas. Mas o bulbo encefálico, ele é responsável por medir a concentração de CO2 no sangue. Muito CO2 é igual a acidez no sangue. O bulbo aumenta a frequência respiratória para a gente colocar mais oxigênio, certo? Então, o controle da respiração, ó, o tronco cerebral controla a respiração. Aumenta a taxa de respiração se o nível de dióxido de carbono no sangue tornar-se muito alto, né?
O tronco cerebral, pessoal, a gente vai, hoje também vamos falar ali sobre rapidamente, um pouquinho da anatomia ali, do crânio, né, enfim, da cervical, do sistema neurológico, mas no tronco encefálico, que é o tronco que liga o cérebro, né, na medula espinhal ali, enfim, o nervo que vai percorrer toda a coluna, toda a espinha, né, a medula espinhal, ele é responsável, veja só, ele controla a respiração. Por isso, aqui a gente já está associando essa anatomia e fisiologia lá com os conteúdos de imobilização, que vocês vão ter de colar cervical, de imobilizar a vítima, colocar na prancha, tudo certinho, né? Esse conteúdo de imobilização, remoção. Por que é tão importante a gente imobilizar a coluna cervical? Por que quanto mais alto ali na coluna a lesão, mais grave? Por quê? Porque se eu tiver uma lesão no tronco, ali cerebral, né, e na própria coluna cervical, nas primeiras vértebras ali é onde vai passar a informação, é onde vai ocorrer o controle da respiração. Então, por isso que o paciente que quebra o pescoço, né, a gente chama, quebra o pescoço. Na verdade, ele tem uma lesão medular. Ele vai a óbito. Ele tem uma parada respiratória. É por esse motivo, né? Por quê? Porque atinge o local, né, o nervo ali, responsável por controlar a respiração. Beleza? Então, esse é um dos motivos. Por quê? Porque às vezes tem socorrista que aprende, chega lá para fazer a abordagem, tem que fazer o controle cervical. Segura a cabeça do paciente, coloca o colar cervical, tá, mas ele não entende para quê? Por que eu tenho que ficar segurando? Por que eu não posso mexer, movimentar? O que pode acontecer na medula, né? Onde que pode comprimir? Como que funciona aí, né? O controle da respiração, certo? Por que se eu atingir a medula na altura ali da cervical, né? As primeiras ali vértebras, eu posso morrer, e se eu atingir a medula na altura do tórax, da lombar, eu não morro, só fico paraplégico, fico na cadeira de roda, perco os movimentos. Qual que é a diferença, né, dessas regiões aí da minha coluna? Então, são essas perguntas que vocês precisam ir fazendo e associando, né, com o funcionamento. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Nossa, eu tenho que parar com essa piada. Essa é antiga, né, pessoal? Comercial da TechPix, né, câmerazinha, lembram? Tá bom, vamos seguir. Obrigado para quem ligou o microfone para dar risada. Não me senti sozinho agora. Me senti acolhido. Vamos lá, galera. Tá top term, professor. Pô, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Pessoal, termos, os parâmetros aqui, né? A gente tem os parâmetros normais. Já comentamos sobre TAC e BRAD, né, na aula passada, mas vamos relembrar aqui também. Então, ó, hipoventilação, hiperventilação é diferente de bradipneia e taquipneia. Vejam só, ambos estão relacionados com o sistema respiratório, então é muito fácil a gente confundir isso daqui, a gente fazer aí confusão, tá ok? Então, vamos lá, ó. Hipoventilação. Hipo significa... já está escrito ali, né? Então, baixa quantidade de ar que chega aos pulmões. Hiperventilação, grande quantidade de ar que chega aos pulmões. Então, a quantidade... Aqui a gente está se referindo à quantidade de ar que vai chegar no pulmão. Por isso que quando o paciente está entubado, ou às vezes não está entubado, né? Tá só mesmo a gente só está ventilando com o ambu ali. A gente fala, hiperventila, está hiperventilando. Então, a gente está ventilando, está fazendo chegar uma grande quantidade de ar nos pulmões. Tem que tomar cuidado com a hiperventilação, né? Porque ela pode causar aí uma lesão, tá, pessoal? Dependendo da lesão de tórax, pode causar pneumotórax, causa uma pressão aí também intracraniana, né? Pode causar um aumento de pressão intracraniana. Então, tem que cuidar bem aí com o tratamento. Alguns tratamentos recomendam a hiperventilação. Outros, né, na grande maioria, né, a ventilação precisa ser adequada de acordo com o protocolo. Então, eupneico.
Agora, quando vocês verem aquela postagem, né? Esqueci o nome. Postagem no Instagram, nas páginas de enfermagem, de socorrista, né? Receberem no WhatsApp lá. Ah, parabéns para você que hoje acordou eupneico, normocárdio, deambulando, orientado, responsivo. Agora vocês vão saber que eupneico significa respiração adequada, parâmetro ok, certo, pessoal? Então, eupneico, já anotem esse termo, respiração normal. Bradipneia, respiração lenta. Taquipneia, respiração rápida. Apneia, ausência, né, da respiração. Apneia do sono, né, também é um diagnóstico aí, que tem pessoas, né, que acabam parando de respirar enquanto dormem ali, sofrem apneia do sono. Hipóxia e hipoxemia, né, mia geralmente está relacionado, né, hipovolemia, anemia, né, então, ó, relacionado a sangue, né, emia sempre vai estar relacionado ao sangue, hipoxemia, diminuição do oxigênio no sangue. A saturação, a baixa da saturação é uma hipoxemia. Por quê? Porque diminui o oxigênio no sangue, né? A hipoxemia, a baixa oxigenação ali, né, no sangue, pode causar uma hipóxia, que daí já vai ser uma diminuição de oxigênio nos tecidos, ou seja, as células não vão conseguir mais, né, tá fazendo a troca gasosa porque não tem oxigênio suficiente. E o problema principal, sabemos que quando é um músculo aí, né, uma célula muscular, né, braço ali, perna, enfim, a gente aplica o torniquete e aguenta 2 horas. E agora, qual que é o problema? Quando atinge o encéfalo, né? Então, células encefálicas, cerebrais, aonde é muito mais sensível, né? 4 minutos. Então, a hipóxia, baixa diminuição abaixo do O2 nos tecidos, pode matar aí o paciente muito rapidamente. Características de respiração normal. Frequência e profundidade normal, ritmo regular, né? A taxa respiratória, então a gente vai ver ali, né? 16, 17, né? Movimentos respiratórios por minuto, vamos ver esses parâmetros. Na aula de sinais vitais, né? A gente vai ser discutido bem a fundo isso. Uma boa respiração é ouvida em ambos pulmões. Ausculta, ok, gente? Também vocês, como socorristas, vocês vão utilizar o estetoscópio e fazer a ausculta para aferir a pressão, por exemplo, né? Vocês vão fazer a ausculta ali para aferir a pressão, a sistólica e a diastólica. E também, apesar de não ser, né, a autonomia do profissional socorrista ali no atendimento, fazer uma ausculta pulmonar, fazer uma ausculta cardíaca, né? Quanto mais técnicas vocês dominarem, mais procedimentos conhecerem e dominar o uso do equipamento, um profissional com maior autonomia, né, enfim, maior conhecimento vocês vão ter, certo? Então, enfim, outro momento aprofundamos nisso, mas tem aí situações, casos, né, que o socorrista acaba assumindo alguma manobra, alguma intervenção ali, né, de autonomia de técnico da enfermagem, né, até mesmo enfermeiro. Por quê? Porque é a vida em primeiro lugar. Se a gente tem múltiplas vítimas, uma AMUV, né, então tudo vai depender do tipo de socorrista, de profissional que você né, que vocês serão. Beleza? Vamos lá? Respiração anormal agora. Ritmo irregular, né? Então, se eu tenho lá 28 movimentos respiratórios por minuto, uma taquipneia. 12, 10 movimentos respiratórios, bradipneia. Respiração árdua, retração musculares. Então, aquela respiração, sabe? A sonoplastia das minhas aulas, né, é incrível. Eu incorporo na vítima aqui. Daqui a pouco, vocês percebem o pescoço aqui, ó? Vocês vão perceber, ó? Tem a contração, aparece aqui o tendão aqui, né, a musculatura
contraindo, com esforço excessivo, ruído, pessoal, né? Aquela respiração ruidosa. Você está ouvindo aquele barulho, né? Que parece que a vítima vai sugar todo o oxigênio do planeta. Você sabe que ela está com uma alteração respiratória. Se ela está com um ruído muito alto, um esforço muito intenso, não pode, né? Não estar indo a quantidade suficiente de O2. Então, vocês já sabem que essa vítima pode estar com uma hipoxemia, com uma saturação baixa, através daquela alteração respiratória. Isso pode causar uma hipóxia, que daí já é a falta de oxigênio nos tecidos. Isso pode, né, levar a vítima a óbito, a sequelas, né, por falta de oxigênio no cérebro. Então, a gente vai associando uma coisa com a outra e não precisa ter recurso para vocês conseguirem identificar essas alterações, ok? Claro, o recurso é necessário, ajuda, né, pessoal? Mas aqui a gente está falando de bons profissionais. Sabe aquele atendimento que vocês fazem, que vocês entram no consultório e aí, né, dependendo do profissional, ele vai olhar para vocês e vai lançar alguma coisa no computador, no sistema do computador, vai prescrever um medicamento sem examinar, sem palpar, sem olhar, né? Já tiveram um tipo de atendimento desse nível? E aquele outro atendimento que você tem uma ausculta, um questionamento, né, uma palpação, então você acaba deitando numa maca e sendo todo examinado, e aí, de fato, né, você tem uma avaliação completa. Essa é a diferença do bom profissional para o profissional mediano, tá, gente? Então, vocês precisam ser bons profissionais, que vão conseguir identificar, fazer um atendimento, às vezes, sem ter os recursos necessários ali, né? Opa. Passar. Pele. Bem rapidamente, né, o sistema tegumentar, vocês comentaram que já viram algo em relação a isso na aula passada. As 3 camadas da pele, epiderme, derme e tecido subcutâneo, né? Então, vai ter a revisão na próxima aula, mas aqui só dando uma passada, afinal de contas tem pessoal novo que está entrando, né? Acho que entrou aluno novo que está iniciando hoje também, então a gente acaba revisando ali alguns conteúdos juntos, pessoal. Na derme, segunda camada da pele, é onde tem a maior presença ali de nervos sensitivos, né? Também chamados de nervos sensoriais. Esses nervos são responsáveis por enviar a informação do ambiente externo ali, que a gente vai receber, que a pele vai receber, né? Ah, se tá frio, tá calor, tem algum perigo, se encosta numa superfície quente, se queima. Então, esse nervo sensitivo, ele vai enviar rapidamente essas informações para o cérebro. E a dor, por exemplo, né, vai sentir dor, vai sofrer uma queimadura, vai enviar para o cérebro. Então, são esses nervos sensitivos. Os nervos sensoriais, né? Então, o tecido subcutâneo, onde já tem a gordura subcutânea, que é a última camada aí da pele. E aqui a gente tem também as queimaduras de primeiro grau, onde atinge a epiderme, né, vermelhidão. Segundo grau, já atinge a derme, já tem aparecimento, né, surgimento de bolhas, né? E aí é de terceiro grau, onde acaba queimando essas primeiras camadas da pele. Pessoal, rapidamente, antes da gente falar sobre o sistema nervoso aqui, quem pode me citar pelo menos aí 2 funções do sistema esquelético? 2, só 2. Vamos lá. Vou perguntar, vou sortear a galera aqui, ó. Vamos ver quem que tá ligado na aula agora. Suzana. Suzana Oliveira. E aí, tá com a gente? O microfone tá funcionando? Vamos pro próximo. Valéria. Fala, Ló. Tá me ouvindo, professor?
Tô te ouvindo. Serve para sustentar os ossos e proteger as costelas? Opa, quase, mais ou menos isso, né? Mas, na verdade, dá forma ao corpo humano. Ele é a estrutura, né, do corpo, do nosso corpo. O sistema ósseo, composto, né, por aproximadamente quantos ossos? 206, né? Então, ele é responsável por dar forma ao corpo e proteger os órgãos. Então, não são somente, né, as costelas ali, que é formada pelos arcos costais, os ossos. Mas, na verdade, eles protegem os órgãos vitais. Se a gente visualizar ali, né, processo anatômico, o coração, né, o pulmão, ele está todo protegido ali de ossos, reveste ali os órgãos. Ok, beleza. Então, outra pessoa agora, duas funções do sistema tegumentar, que a gente acabou de comentar. Manter a hidratação. Manter a hidratação, a pele, né, parte dessa função vai ser da pele. Ok. O que mais? A pele tem muitas funções, né, na verdade. O maior órgão do corpo humano aí que nós temos, a pele. Proteção. Proteger, né, o corpo do ambiente externo, muito bem. Já pensou? Sem a pele, a gente tem... Por que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Fisiologia. Você queimou, você teve uma queimadura extensa, você comprometeu uma camada da pele. Se você sabe a função da pele, né? Por exemplo, regular a temperatura do corpo, proteger o corpo. Então, se você sofreu uma queimadura extensa, o que vai acontecer? Você vai ter uma hipotermia. O corpo não vai segurar a temperatura. Então, o paciente se queimou inteiro, a gente precisa ainda aquecer ele. Olha que louco. Né? Se você teve uma queimadura extensa, queimou lá tórax, né, braços, pernas. Vocês não vão, pelo amor de Deus, jogar água, colocar embaixo do chuveiro gelado o paciente, que ele vai morrer. Vai parar, vai ter uma hipotermia severa. Tem que enrolar a manta térmica ali, dar um soro aquecido. Por quê? Porque ele perdeu a função, né, da pele, se foi uma queimadura muito extensa. E esse tipo de conduta, vocês só vão definir entendendo bem a função de cada sistema, essa fisiologia. Então, no decorrer da aula, eu vou fazendo essas perguntinhas para a gente ir gravando e associando aos poucos, tá, gente? Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, aqui, né, a gente vai falar aí bem superficial, tá, gente? O sistema nervoso, a gente, enfim, assim como os outros sistemas, mas existe aí conteúdo para meses de aulas. E vocês mais para frente vão entrar na escala de Glasgow, na avaliação das pupilas, né, na avaliação das respostas neurológicas do paciente, no momento da abordagem. Mas só para a gente compreender o que né? O sistema nervoso é o sistema que controla todas as ações do corpo, tanto voluntária quanto involuntária. Todas as ações, né? Ele também é dividido no sistema autônomo e somático, né? Que é como se fosse voluntário e involuntário, as respostas ali. Então, ao mesmo tempo que o nosso cérebro ele está controlando o que a gente faz voluntariamente, por exemplo, a fala que eu estou falando com vocês, porque eu quero, e as palavras que eu quero, né? Meu cérebro não está liberando palavras aqui aleatórias, né? Sem um raciocínio lógico. E se eu quiser agora parar de falar e ficar em silêncio, eu também consigo. Por quê? Porque é um sistema voluntário. Se eu pedir para todo mundo aí erguer a mão, todo mundo ergue a mão. Vamos lá, todo mundo ergue o braço aí, só para mim ver quem que tá ligado na aula. Olha lá, ó, sistema voluntário, sistema nervoso, né, de vocês, controlando a ação, mandou a informação para o braço de vocês e erguer, porque vocês mandaram, vocês deram o comando, né? Agora, pessoal, vou pedir para vocês rapidamente aqui, todo mundo, muita atenção agora, por
5 segundos só, tá bom? Só por 5 segundos. Parem o coração de vocês de bater por 5 segundinhos. Aí ninguém consegue, né? Por quê? Porque é sistema involuntário. Sistema involuntário, tá certo? E ao mesmo tempo que a gente está controlando nossas ações aqui, voluntárias, o nosso sistema nervoso central, ele também está controlando todos os órgãos, o organismo, para manter a homeostasia, o equilíbrio. Também comentamos, né, sobre essa palavra aí na terça lá. Tenho certeza que todo mundo anotou, pesquisou depois no Google, né, leu aí alguma coisa sobre essa palavra aí. Certo? Então, de extrema importância, né, é o órgão mais importante, né, do corpo. Todos são importantes para o funcionamento, mas o mais importante, sem dúvida alguma, é o cérebro e é o sistema nervoso nosso, né? Não é o coração. O coração a gente reanima, dá choque, faz transplante. E agora o cérebro, né? Não tem como trocar, certo, pessoal? Então vamos entender aqui, ó, um pouquinho, né, da cavidade aqui, ó. Então a gente tem o cérebro, né, em si ali, que é a massa encefálica ali mesmo. O tronco cerebral, já entendemos, né, que é o que vai ligar a medula, a coluna, e o cerebelo. Ok? Sistema nervoso periférico. Liga os órgãos do corpo com o sistema nervoso central. A gente tem o sistema nervoso periférico também aqui, ó, nas extremidades, né, periferia. Lembra a perfusão periférica, apertar a pontinha do dedo? Por isso que quando a gente encosta ali numa superfície quente, você encosta no ferro de passar roupa, né, na panela quente ali, você primeiro tem o reflexo, você primeiro vai ter aquela contração muscular, né, que o teu sistema nervoso periférico vai mandar para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai dar o comando para o teu músculo. Tira a mão daí, pum, você puxa a mão, depois você raciocina, processa o que aconteceu, né? Então, isso é porque nós temos o sistema nervoso periférico, dos nervos sensoriais ali que vão carregar a informação até o sistema nervoso central. Beleza, gente? Pupilas agora, né? Já viram alguma coisa sobre pupila ali, né? Eu lembro a aula passada alguém comentou que a pupila dilata na hemorragia, mas o que mais? Viram os estados de pupila? Os 4. Pequenininho, os 4? diferente. Uhum. Ah, legal. Perfeito. Então, decorem os termos também, né, gente? E associem essas reações das pupilas com possíveis diagnósticos. O que pode causar uma pupila anisocórica, por exemplo? Um AVC, né, um AVE, né? Chamamos agora um acidente vascular encefálico, um traumatismo craniano, lesão cerebral. Deixar uma pupila diferente da outra, igual que você está vendo no slide. O que pode causar uma midríase, pupila dilatada, né? Falta de oxigênio no cérebro, hemorragia, perda de sangue, alguns entorpecentes, né? Algumas drogas químicas, como LSD, êxtase, cocaína, né? Substâncias químicas. Então, a gente vai associar, imaginem um atendimento. Vocês são acionados para fazer um atendimento. O paciente está inconsciente, não fala, não responde, e ele está com a pupila dilatada, e você vai ter que suspeitar, você vai definir o tratamento junto com a equipe de atendimento com base na tua interpretação disso. Então, a gente junta cinemática, né? Que dia da semana é esse acidente? É quarta-feira? É terça-feira? Ou é uma sexta, um sábado? Opa, o que isso tem a ver, professor? Qual é o horário desse atendimento? É 5 horas da tarde, um horário de pico ali, né? O pessoal saindo da empresa, de trabalho. É 11 horas da noite, meia-noite. E aí? Né? Vamos imaginar, pupila dilatada. Um acidente na linha verde, né? De tarde, 3 horas da tarde. Um carro ali popular, tudo, né? Uma terça-feira, bateu o carro. Tá lá o paciente, jovem, né? Ou adulto, enfim. Tá lá com a pupila dilatada, tudo, né? Eu vou suspeitar do quê?
de uma hemorragia, uma hipóxia, enfim, uma lesão ali devido ao trauma. Agora, daí você está 11 horas da noite, numa sexta-feira, é acionado na saída de uma balada. E aí tá lá, galera, né, o paciente pupila dilatada. Vou suspeitar somente de uma alteração, de uma hemorragia? Ou vou suspeitar que o cara tá doidão também? Tá very crazy ali com o uso de entorpecentes? Por quê? Porque é uma cinemática, né, um contexto onde eu vou associar essa possibilidade. E isso, pessoal, vai ser de extrema importância para a gente definir nosso tratamento. Que você diagnosticando errado, definindo, né, um tratamento errado, iniciando um procedimento errado, administrando um medicamento errado, o que você passar no rádio para regulação médica vai impactar na regulação para onde esse paciente vai ser transferido, vai dar entrada, e você pode comprometer todo um atendimento, uma chance maior de sobrevida desse paciente por causa de uma interpretação errada. Então, veja só a responsabilidade que a gente tem perante pequenos detalhes, né? Certo? Muito bem, Vivi. A Vivi comentou sobre um livro de anatomia. Sempre muito bom, tá, gente? Conhecimento aí vale a pena, né? Também não sei se vocês já têm o PHTLS 9, né, que tem digital aí também. Então, é o protocolo referência, a Bíblia, né, que vocês vão utilizar todo o curso, toda a carreira de vocês. Posso estar enviando também no WhatsApp e vocês compartilhem aí no grupo, caso não tenham, né, às vezes já tem também, mas só agregando aí com a colocação, tá bom? Vamos lá, que o nosso inimigo é o tempo. Posições anatômicas, né? Vocês já provavelmente ouviram decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, né? O paciente em decúbito dorsal, decúbito ventral. Esses são termos direcionais que a gente vai estar comentando aqui agora. Quem já trabalha na área da saúde, já faz a evolução da enfermagem, né? Enfim, já está habituado com esses termos aí. Porém, quem tá entrando agora e tendo o primeiro contato com esses termos, pessoal, é a base, assim, básica, né, da comunicação entre as equipes de resgate. Você vai passar uma situação para a regulação médica, você vai acionar o socorro, você não vai falar, a vítima está de barriga para cima, sangrando muito, com corte na mão, está sangrando muito, está de bruço, paciente está de bruço, né, pessoal? Como é que vocês vão passar essa situação? Eu tenho um paciente em decúbito ventral, certo? Ele está com uma hemorragia, tem um FCC importante em membro superior direito distal. Ok? Então, esses termos que a gente vai ver agora, e isso é decoreba, tá, gente? Vocês mesmo irem falando, treinando, e por isso que é importante fazer muito estudo de caso, discussão de caso. Vocês pegam ali um caso, né, e a gente, enfim, vamos desenvolver atividades assim. Cada um pega um acidente, uma descrição de um acidente, e vocês vão fazer o atendimento. Então, vocês vão escrever ali, explicando, né, o passo a passo. Então, a vítima foi encontrada, né, em decúbito ventral, com um FCC em membro inferior esquerdo, ferimento corte contuso, né, um FCC, um trauma contuso, um trauma penetrante, e vocês já começam a desenvolver esse termo direcional, tá? Com objeto empalado, FAF e FAB, né, já ouviram esses termos? FAF e FAB? Isso daqui, pô, no PS da HT Já sim. Sim. Ferimento arma de fogo. Ferimento por arma branca. Exatamente, né? Então, FAF e FAB. Eu tô com ferimento por arma branca, eu tenho um objeto empalado ali, essa perfuração, esse ferimento penetrante, ele é superficial ou profundo? Então, esses são os termos, né, mais comuns aí, mais utilizados. Ventral, ou também conhecida, né,
ventral e dorsal. Dorsal conhecida como supino também, e o ventral prona, essa palavra que eu estava esquecendo, prona, mas não é tão utilizada, tá? Vocês vão ouvir mais ventral mesmo, mais paciente pronado, né? Paciente em posição prona, ele está com o tórax para baixo, em contato com o solo. Sempre o que está em contato com o solo, se é o ventre, ventral, né? Então, para baixo. Dorso é as costas, então decúbito dorsal. Ok? E aqui os termos direcionais, ó, direito e esquerdo, né? Então eu tenho o braço direito, braço esquerdo, superior e inferior. Então, do abdômen ali, né? Da pelve, da cintura para cima, eu tenho superior, cintura para baixo, inferior. Então, né? Um membro superior direito, né? Estou falando ali do meu braço, né? Do membro superior direito. E aqui a gente tem dois termos também, acredito que vocês já tenham ouvido, de repente, axial e apendicular. Já ouviram esses termos, pessoal? Familiarizados com os mesmos? Axial e apendicular, né? Então, a apendicular são os membros pendurados aí, tá certo? Braços e pernas, apendicular, pendurado, né? O axial, tronco. O mento, cabeça, o tronco, o tórax, o abdômen. Temos aqui proximal e distal. Então, proximal, distal, né? Proximal, medial, distal. Também o pessoal se confunde bastante, é muito, muito comum, tá, gente? A gente vê RAS, relatório de atendimento do socorrista, que é o BO, né? O boletim que o socorrista preenche, a RAS na ambulância, preenchida equivocada, né? Tá lá medial, distal, e daí, na verdade, você olha para o paciente, tá tudo ao contrário, a descrição ali do ferimento. Então, o pessoal se confunde com esses termos, que são bem simples, né? Proximal é quando esse ferimento está próximo do coração. Quanto mais próximo do coração, mais proximal. Quanto mais distante do coração, mais distal. Né? Então, podemos colocar assim. Então, vamos lá. Se eu estou com um ferimento no pé, um ferimento, quarto contuso no pé direito aí. Então, eu estou falando do membro inferior direito, o quê? Medial, proximal ou distal é esse ferimento? No pé. Distal. Boa, Suzy. Distal, é distante do coração. É agora no joelho. Continua sendo distal, que está distante? Não, porque agora a gente está vendo só o membro. Então, Medial? assim, medial, isso. Então, agora o nosso membro, ó, a gente vai dividir o distal, medial e o proximal, considerando da coxa até o pé. Do fêmur ali até o pé. Então, é como se mais perto do coração ali, mas considerando o membro completo. Então, porque senão já teria o abdômen, né, o tórax, mas a gente está falando só do membro inferior direito lá, que é a perna. Então, uma fratura de fêmur, proximal, joelho, patela, medial, né, tíbia, fíbula, o pé, tornozelo ali, canela, distal. Certo, pessoal? Então, a gente vai considerar esse princípio, certo? Então, mão, né, e aqui antebraço, distal, cotovelo, medial, a região do ombro aqui, né, proximal. Ok? Alguma dúvida em relação aos termos e direcionais principais? Tranquilo? Tranquilão? Ok. Eita, me perdi nos slides aqui agora. Vamos lá. Crânio. Vamos falar do crânio. Reforçar, né, as cavidades aí, também os ossos, né? Então, aqui, é claro que tem subdivisões, tá, gente? Vários ossinhos aí e partes, se vocês forem se aprofundar. Aqui no nosso conteúdo programático, podemos considerar 4 regiões, que é a frontal, parietal, occipital e temporal.
Também outro termo que vocês precisam, né, saber aí, enfim, na ponta da língua, estudar. Por quê? Porque se o paciente tiver com ferimento em região occipital do crânio, vai ter um curativo, uma técnica de bandagem, uma técnica de atadura específica que vocês vão fazer. Por quê? Porque esse paciente vai ser colocado na prancha, na tábua, e a gente não pode fazer um curativo com um nozão lá, deixar um nó, né, na nuca dele ali, porque senão quando eu posicionar na prancha, o que vai acontecer com a cabeça dele? Vai movimentar. E eu não vou preservar a cervical. Veja só, né, a anatomia da coisa aí. Então, a gente vai ter técnicas de bandagem, né, que lá também na aula de imobilização a gente vai treinar e desenvolver. Mas ferimento, né, um corte, um trauma em região frontal, região da testa, né, região parietal, parte de cima da cabeça, occipital, parte de trás, e as têmporas aqui, né, nas laterais aqui, tá certo? Temos também as fontanelas, conhecidas, né, pelas mães e vós como moleira. Então aí a gente consegue visualizar também, ó, de forma clara por que criança, por que bebê tem mais ossos, muito mais ossos, que o adulto, né? Porque enquanto o adulto tem agora um osso, né, no crânio ali, o bebê ele tem, ó, parte frontal, ali, parietal, occipital, tudo dividido. Então aqui só já é 1, 2, 3, 4, né? 5 ossos aqui, 6 ossos, né? A gente vai ter, enfim, que no adulto acaba se tornando um. Porque vai calcificando, vai fechando conforme, né, o bebê vai desenvolvendo, vai crescendo. Certo? Então aqui até 2 anos a gente tem as fontanelas ainda, então tá fechando, né, isso daqui, então tá em formação. Por isso, sim, a avó tá certa quando ela fala que não pode, né, empurrar, passar a mão ali na cabeça da criança, porque isso pode, sim, causar uma lesão, tá, pessoal? Coluna vertebral. Comentaram, vocês chegaram a ver, pessoal, na aula 1 e 2, sobre a coluna, processo ali da medula, como que ocorre, né, lesões raquimedulares, tranquilo, esse assunto? A professora passou alguma coisa. Beleza, show de bola. É isso mesmo, gente. Isso, é na medula mesmo. Geralmente, quando a gente tem ali lesão, né, compressão ou rompimento da medula espinhal. A gente chama de TRM, que é um trauma raquimedular. Aqui nós temos os membros superiores, inferiores, né? Ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. E as articulações, onde ocorrem as luxações, né, pessoal? Então, luxação, o que significa a luxação? É quando desencaixa uma dessas articulações que a gente está visualizando aí. Então, tem um encaixe para ocorrer o movimento, e eu tenho articulações mais limitadas, por exemplo, a foto aí da esquerda, que vocês estão visualizando, ombros, cotovelos, né? Perdão, pessoal, joelhos e cotovelos. Ombros vai ser a segunda, da direita, que já é uma articulação, ó, 360, né? A gente vai ter uma rotação ali nessa articulação. Uma vez que desencaixa, nós chamamos de luxação. É quando o orto lá, né, o ortopedista vai encaixar, a gente só vai administrar um medicamento para dor ali. E se alguém já sofreu luxação aí, de ombro, tornozelo, sempre tem algum pesteado aí que vive luxando aí as articulações, pessoal. Vai, Tornozelo. não tem vergonha não. Quem quer? Eu tenho tornozelo direito. Olha lá, não disse, gente? A Karina, com certeza não é só você. Inclusive, eu tirei o gesso antes do tempo e ele, acho que calcificou errado. Eu tenho uma pontinha de um osso, assim. Tem uma pontinha do osso. Pô. Mas que bom, né? Não precisou ser cirúrgico, né, Karina? Pelo menos, né? Então, dependendo
dependendo, né, pessoal, a lesão ali que ocorrer, a luxação, né, o ortopedista vai ver o raio-x, na grande maioria das vezes, para certificar, né, daquela lesão. E ele, ó, no 3, tá, a gente vai encaixar. Encaixa. E aí pronto, né? O paciente não estava esperando a dor e é mais rápido ali do que o planejado. Mas luxação, nossa, é complicado. É muita dor mesmo, muito desconforto. Certo? Falando das vias aéreas, né, do bebê, então aqui a gente vai ter uma diferença de tamanho, né, pessoal? E o bebê, ele depende também, né, do diafragma para respirar. E proporcionalmente a cabeça é maior do bebê, né, em relação ao corpo. Então, enquanto a do adulto, né, já tem uma proporção mais adequada, do bebê é desproporcional. O bebê tem um cabeção, uma cabeça maior ali em relação ao corpo. E isso faz com que ele, né, possa ter uma obstrução de vias aéreas, uma dificuldade respiratória, ao, enfim, né, ter um trauma e ficar posicionado com as vias aéreas fechadas. A gente precisa considerar essa diferença anatômica num atendimento, certo? Abdominal, a gente podemos dividir, né, em 4 quadrantes, no APH ali, geralmente a gente vai ter essa referência, mas no intra-hospitalar, enfim, e um atendimento um pouco mais aprofundado, a gente vai considerar até 9 quadrantes, né? Não sei de onde que eu tirei 8 quadrantes, né, gente? 4 quadrantes, uma cruz ali, que a gente, imaginária, a gente faz. Temos o quadrante superior direito, quadrante inferior direito, o quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, né? QSD, QID e QSE e o QIE. Esses quadrantes, o que a gente vai procurar? No exame secundário, na abordagem secundária, a gente faz a palpação, geralmente, né? Vamos fazer a palpação ali, ó, no abdômen, na região ali superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo, procurando rigidez, né? Uma diferença ali na flacidez e na rigidez, procurando uma coloração da pele diferente, né? A gente vai ter um escurecimento ali, vamos conseguir identificar se tiver uma hemorragia interna muito abundante, é possível identificar, dependendo da hemorragia. Então, vamos passar para a regulação, vítima com quadrante superior direito, abdômen, quadrante abdominal, né, superior direito, rígido, apresentando rigidez na palpação. Isso para o médico, para o suporte avançado, isso para o intra-hospitalar, e isso para a rasa ali que vocês vão preencher, que vai servir de referência para dar continuidade no atendimento desse paciente, vai fazer diferença, pessoal. Vai fazer diferença para fazer um raio-x, né, para fazer um FAST, fazer um exame ali, um ultrassom, né, de imagem, verificar se tem uma hemorragia, se tem alguma lesão abdominal, torácica, tá certo? São detalhes que eu falo para vocês, num pronto-socorro lotado, principalmente agora, né, enfim, tempos de Covid ainda, mas quando não tem, né, quando não épocas que não estamos em pandemia, né, tempos aí sem a pandemia, pronto-socorro vivia lotado de trauma daí, porque daí os bares estão abertos, festa, balada, casa noturna, muito motorista aí, né, alcoolizado, e o número de acidente é muito mais elevado. Agora o número de acidente caiu drasticamente aí, porque tá tudo fechado, obviamente, né? Então, sempre o pronto-socorro ele vai estar lotado. Vai estar cheio, por quê? Porque o nosso sistema, né, ele trabalha menos que o limite um pouquinho, então não tem nem o dimensionamento certinho dos profissionais. O SUS tem um pouquinho menos, então depende de profissionais qualificados que acabam, né, dando ali o sangue nos atendimentos mesmo, fazendo um gerenciamento das ocorrências. E o que eu quero dizer com isso? Que detalhes do atendimento, assim, às vezes pode passar batido num pronto-socorro lá, né? Não deve, claro que não deve, né, gente? Assim como o socorrista não deve deixar passar batido também na avaliação, mas com o número de ocorrências ali, a correria,
a gente não pode deixar uma hemorragia ali, enfim, uma rigidez abdominal. A gente não pode deixar de fazer a palpação, a avaliação, regular e passar isso, registrar isso. Por quê? Porque isso pode comprometer a continuidade do atendimento. Eu não vou largar na mão de outro profissional que confiar que ele vai ter que reavaliar e fazer tudo. Eu preciso fazer a minha parte com excelência também. Ok? Sistema endócrino. Responsável, né, por todas as glândulas do corpo, suprarrenal, ovário, pâncreas, fígado, paratireoide, pituitária, né, ou seja, a hipófise, a glândula ali que temos no cérebro, testículos e tireoide. O que a gente entende e observa aqui? Que toda glândula que produz alguma substância, libera alguma substância no nosso organismo, vai entrar no sistema endócrino, né? Para o atendimento pré-hospitalar. Então, a gente não vai associar muitos quadros ali, né, gente, diretamente com o sistema endócrino. Por quê? Porque necessita de um estudo de caso mais aprofundado, um histórico do paciente, né, uma anamnese ali completa. Geralmente não se encaixa ali na maioria das ocorrências do APH. Mas é importante a gente conhecer, a gente saber, sim, as funções, e vamos comentar um pouquinho, né, sobre os mesmos. Sistema digestivo ou digestório, formado, né, começa pela boca. Boca, glândulas salivares, vão começar a produzir ali a saliva, né, tem enzimas que vão começar a quebrar ali as moléculas dos alimentos, né, para processar, para a gente digerir bem. Orofaringe, o esôfago, né, então vai ter lá a epiglote que abre, que fecha para o alimento ir para o esôfago. Vai para o estômago, o pâncreas, então, né, o fígado, vesícula biliar, a gente já vai ter produção ali do suco gástrico, vamos ter a produção de substâncias para auxiliar no processo de digestão. Intestino delgado, temos o intestino grosso, né, até o apêndice faz parte desse sistema, e aí até chegar lá, né, no reto, onde o alimento vai ser todo processado e vai ocorrer a evacuação. Funções: mastigação. Então, desintegração parcial dos alimentos, processo mecânico e químico. Mecânico, porque a gente mastiga o alimento, inclusive, né, parte aí de problemas, tá, gente, de sistema digestório, problemas aí de gastrite, refluxo, enfim, até mesmo relacionado ao metabolismo, né? Às vezes a pessoa faz uma dieta certa e tudo e não consegue ter algum resultado esperado na questão de redução de peso, né? Enfim, às vezes está diretamente relacionado com a mastigação. Mastigar bastante, várias vezes o alimento, né, ajuda com que o processo metabólico, digestivo funcione corretamente. Então, tem gente que dá 2, 3 mastigadas, já vai deglutir, engole esse alimento. E aí, com certeza, todo mundo já ouviu, né, na época de escola aí, ou a mãe falar, a avó, que estômago não tem. O que estômago não tem? Isso aí, dente. Estômago não tem dente. Exatamente. Deglutição, condução dos alimentos através da faringe para o esôfago. Ingestão, introdução do alimento no estômago. A ingestão, né, pessoal? O alimento vai até o estômago. Na digestão, começa a ocorrer o desdobramento do alimento em moléculas mais simples e pequeno, porque tem que estar bem pequenininho esses alimentos para o nosso organismo, né, conseguir absorver e transformar em energia para as células, certo? A absorção, processo realizado pelos intestinos, e a defecação, que é a eliminação. Aqui nos quadrantes, ó, pessoal, nós temos, né, a composição mesmo, as estruturas que nós temos no quadrante superior direito, no quadrante superior esquerdo, né?
Então, eu não vou ler uma a uma aqui, mas é importante vocês estarem familiarizados com os quadrantes, os órgãos também, em cada região ali anatômica, né? Vou avançar para a gente conseguir concluir nosso conteúdo programático dentro do nosso horário aqui. Pâncreas. Pâncreas produz, através de uma secreção exócrina, suco pancreático. O suco pancreático entra dentro do duodeno, através de dutos pancreáticos. Uma secreção endócrina produz glucagon e insulina, que entram no sangue. O pâncreas produz diariamente de 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático, né? Sistema urinário e excretor. Os rins também, né, pessoal? Aqui a gente vai ter o rim funcionando como um filtro mesmo, como função de reter impurezas e toxinas, enfim, que temos, por isso serão liberadas na urina, por isso que a gente precisa ingerir, né, muita água, para os rins funcionarem bem, não desenvolverem, né, a famosa pedra no rim aí, problemas renais. Para ocorrer esses filtros renais funcionarem adequadamente, a ingestão de água é de extrema importância. Tem um cálculo para a gente saber qual que é o mínimo, né, de quantidade de água, de acordo com o teu peso e altura, de água que deve ser ingerida por dia. Garrafinha. Quem mais está com garrafinha do lado aí? Mostra na tela aí, garrafinha de água. Ah, boa! Olha que orgulho, quase todo mundo com garrafinha aí. Isso aí, galera, geração saúde, né? Todo mundo da área da saúde, socorrista aí, né? Os que não mostraram, fique esperto com o rim, tá bom? Mas em torno de 3 a 4 litros de água. É água pra caramba, né? Ah, tem gente que é 1 litro só por dia, acha que é suficiente, 1 a 2 litros. Claro, depende do peso e altura, tá, gente? Mas fazendo uma média geral de 2 a 3 litros por dia. Agora todo mundo começou a tomar água aí, que engraçado, né, gente? Muito bem, muito bem. Vamos para o slide. Sistema urinário e sistema reprodutor estão aqui também, pessoal. Não precisamos, não tem necessidade da gente aprofundar o sistema reprodutor, no sentido de entender, né, que faz parte, tem o sistema endócrino nos testículos, nos ovários, porque produzem substâncias, os óvulos, né, e o espermatozoide. E aqui a gente vai associar com o atendimento mesmo, né, as estruturas, enfim, a fisiologia, no caso de ter um trauma, né, em genital aí, e ter uma grande hemorragia, e aí a gente vai fazer o tratamento, né, de grande hemorragia, com pressão direta, com controle, com processo de coagulação. Então também não só apresentação, né, para completar os 8 sistemas que nós temos, como sistema reprodutor também, né? Sistema reprodutor, endócrino, digestivo, ósseo-esquelético, respiratório, cardíaco, circulatório, e a gente completa os nossos 8 sistemas aí. Certo, gente? Então, 9h30, dei uma acelerada agora no final para a gente conseguir cumprir nosso horário. Eu preciso, hoje não vai ter o link, tá, da chamada de vocês, no Forms, eu vou chamar aqui um a um